Hello there, how are you? Teacher Kelly chegando para mais um English Grammar e hoje de número 104, porque nós vamos falar de prepositions, internet para tempo, internet para tempo. E hoje é feriadão aqui no Rio, então a nossa live está sendo gravada. A nossa live não é live, a nossa aula, cismei com isso, né? A nossa aula está sendo gravada. Entendeu? Mas para quem já está acompanhando essa semana, eu falei que realmente teve uma alteração na agenda. Eu achei que a gente voltaria com todas as aulas ao vivo essa semana, né, com exceção do feriado, que realmente eu já ia deixar gravado para poder dar uma descansada. Mas com alteração na agenda, até a primeira semana de dezembro, nossas aulas serão gravadas, com exceção de terça-feira. Terça-feira permanece ao vivo. Antigamente era segunda, né? Mas segunda ficou impossível de manter a live até a primeira semana de dezembro, tá? Então, a gente vai se ver ao vivo às terças-feiras, mas segunda, quarta e quinta eu estarei aqui com a nossa aula. Estarei aqui. E hoje vamos lá para a Inonet. Para você que tem dúvida, gente, deixa eu aumentar minha imagem aqui, porque o que que acontece? Eu estava gravando a aula, né? E a minha câmera desligou de algum motivo, né? E ela não estava indo para a do computador. E aí não deu muito certo. E também quando ela conseguiu ir para do computador, o computador depois que fez a revisão, ele veio com a câmera meio esquisita, entendeu? E aí vocês não iam conseguir me ver. Antigamente eu continuava com a câmera, agora eu não consigo manter mais. Mas vamos lá. Como usar Inonet para falar sobre tempo em inglês? Imagina que é meio um funil, né? Quem já acompanha sempre, tanto aqui quanto lá na rede vizinha, né, no Instagram, já sabe que Instagram, né, eu falo que é muito funil. O in, ele sempre dá a ideia de dentro, né? Então, quando a gente fala de período de tempo, tem que ficar olhando aqui para ver se a câmera vai, né? Em período de tempo, a gente usa in, entendeu? Os outros, eles já vão mais afunilando até chegar ao at, que é mais específico. Ok? Então vamos lá, vamos ver isso na prática. In English, we use prepositions of time in or at to say when something happens. In, months, years, seasons, parts of the day. Então, in, ele vem para mês, anos, estações do ano, partes do dia. Eu agora vou ficar olhando para cá, gente. Espera aí, eu tenho que mudar de posição, senão eu vou ficar olhando para o lado para ver a câmera. On, days e dates. At specific time, festivals and exceptions, e exceções. Então vamos lá. Month é um período de tempo, seja de 30 ou 31 dias. In. Years é um período de tempo, 365 dias. In. Season é uma estação do ano, 3 meses, período de tempo. Parts of the day também é um período de tempo da manhã, período de tempo da tarde, período de tempo da noite. Então, in. Isso ajuda bastante. Quando eu coloco nesse período um dia, eu falo do dia, é on. Por isso que é dias e datas. Por quê? Na data não tem um dia? Então é on. Se eu falo só mês, é in. Mas se eu falo mês e dia, on. Se eu falo só ano, é in. Mas quando eu boto o dia, eu tenho on. Entendeu? Então quem manda é o dia. É o dia. Então é on. Quando a gente fala de specific time, é aquela hora no relógio. Ou então as exceções que a gente já vai ver, tá? Então, por quê? Eu não estou falando de um dia 25 qualquer, eu estou falando de um dia 25 específico, de uma hora específica, ou seja, é muito específico. Foi aquele dia, aquele ano, aquela hora. Entendeu? É algo muito específico. Então, com isso, a gente usa o at. Na prática, fica assim. In, months, years, seasons, parts of the day. I was born in 1995. Quem tem dúvida para falar o ano, aqui no canal eu mostro como falar os números em inglês, eu incluo as datas. O ano é o que eu falo, é só separar ele aqui, ó. Você vai falar esse primeiro casal e depois esse segundo. 1995. 1995. Nada de falar 1995. Não, 1995. Essa seria a maneira, tá? I was born in 1995.
Eu só falo o ano. She goes on vacation in July. She goes on vacation in July. July é o mês, então in. Aí você vai falar assim, ué, teacher, você escreveu julho com letra maiúscula, minúscula e July com letra maiúscula. Sim, dias da semana e meses em inglês são escritos com letra maiúscula, tá? Em português é minúscula, mas em inglês é maiúscula, é capital letter. Next, we usually travel in summer. Teacher, mas não é in the summer? Pode falar in summer or in the summer. Eu quis tirar o the exatamente para poder falar isso com vocês, porque eu lembro. Entendeu? Pode falar in the summer or in summer. We usually travel in summer. Nós geralmente viajamos no verão. Continuando. He studies in the morning. Olha o período do dia. In the morning. In the morning. In the afternoon, à tarde. They rest in the afternoon. Período do dia. Mas eu tenho a exceção. At night. Evening é in the evening. O night que seria para a gente o tarde da noite. Por isso que quando a gente chega num lugar, a gente fala good evening e quando está saindo é good night. Porque o night é aquela ideia de você estar indo para a cama, é o final da noite. Entendeu? E aí a gente tem at night. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Temos outra exceção, no meio da noite, in the middle of the night. Mas por quê? Esse in está ligado ao middle. At the beginning, at the end, in the middle. At the beginning of the month, at the end of the month, in the middle of the month. At the beginning of the week, at the end of the week, in the middle of the week. Então, por isso que é in the middle of the night. Porque ele está vinculado ao middle. Ok? We say in the middle of the night when we mean a specific moment during the night. E aí a gente vem com on. Day, date, specific day, expression. I work on Monday. Eu trabalho na segunda-feira. Por quê? Monday é um dia de semana. É um dia. Então coloca on. E tá vendo o que eu falei para vocês, né? Olha ali. Letra maiúscula. We have English class on Tuesdays. We have English classes on Tuesdays. Teacher, por que o Tuesday está com S e o Monday não? Porque eu tô querendo dizer que é toda terça-feira. Every Tuesday, on Tuesdays. We have English classes on Tuesdays. She was born on April 10th. She was born on April 10th. Então, se eu falo que ela nasceu em abril, she was born in April. Se eu falo que ela nasceu no dia 10 de abril, she was born on April 10th. Por mais que o mês venha na frente, o dia é que manda. O dia é que manda. Então, é on April 10th. Let's meet on the weekend. Let's meet on the weekend. É o que a gente fala de specific day expression. Mas é o que eu falo. O final de semana não ainda, não é dia também, né? Tem 2 dias no final de semana. Então é on. Temos uma exceção, mas eu já vou falar logo logo quando a gente entrar em at. Temos uma exceção para o weekend. Quem faz aula particular comigo já sabe porque eu sempre menciono. Entendeu? Porque aí o aluno pode falar assim, nossa, a Kelly me ensinou que é onde? Chega aqui, fulano falou. Não, mas é porque tem uma diferença, ok? Mas a gente já vai falar sobre ela, a exceção. I'll see you on my birthday. Birthday é specific day. Ainda é um dia, eu não estou falando a data, tipo no meu 29, mas é um dia, é o dia do meu aniversário. Então é on. I'll see you on my birthday. I'll see you on my birthday. E aí vem a exceção. In British English, people say at the weekend instead of on the weekend. Então, quando você tá lá em Londres, eles vão falar at the weekend. E não pense que você não sabe inglês. Você sabe inglês. Eles só usam at. Então, você pode usar at ou você pode usar on. Os dois estão corretos. Os dois estão corretos. Ok? Então, at the weekend, on the weekend. E por falar em at, vamos para at.
Exact time, specific time, holiday. Também vou explicar sobre isso. Special phrase, ou seja, expressão especial, expressão fixa, ok? The meeting starts at 9 o'clock. Se eu falar 9 o'clock, 9 in the morning, 9 a.m., 9 p.m., não importa o que venha depois do 9. É 9, é hora, é at. The meeting starts at 9 o'clock. The meeting starts at 9 in the morning. The meeting starts at 9 a.m. I have lunch at noon. E aí a gente tem o special phrase, o fixed phrase. Por quê? Noon é meio-dia. At noon, meio-dia. At 12, poderia, mas é muito comum eu falar at noon. Por isso que tarde é afternoon. Afternoon. At noon, meio-dia. Ok? At midnight, meia-noite, porque se meio-dia, meia-noite é a mesma coisa. We go to bed at midnight. We go to bed at midnight. Pegou? Easy, ó. At night, aquilo que eu falei para vocês, é exceção. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Stars shine at night. As estrelas brilham à noite. Stars shine at night. Estrelas brilham à noite. Let's meet at Christmas. Vamos nos encontrar no Natal? Teacher, mas Christmas não é dia? Aí é que tá, nós temos outra sessão. Quando a gente fala at Christmas, eu estou falando no período de Natal. Vamos supor, eu não moro num... A minha família, vou dar um exemplo, tá? A minha família é do interior do Rio e eu moro no Rio. Então, quando chega dia 19, eu termino de dar aula, na segunda-feira eu vou para a cidade e aproveito para visitar todo mundo. É o período do Natal, é a época do Natal. Então, é at Christmas. I always visit my family at Christmas. Agora, se eu falo que eu vou visitar a minha família no dia 25, I always visit my family on Christmas. Posso falar um Christmas Day? Posso. Mas se eu não usar a palavra day e usar só on Christmas, eu sei que é o dia 25 de dezembro, que é o dia do Natal. On Christmas Eve, se fosse no dia 24. Tá? Então, se usar on, é o dia. Se usar at, é o período. Isso não é só no Natal, não. Easter, por exemplo, é a mesma coisa. At Easter, on Easter. At Easter é aquele período da Páscoa, não é o domingo de Páscoa, mas é aquele final de semana da Páscoa. E quando eu falo on Easter, é o dia da Páscoa, o domingo de Páscoa. Ok? Então, I always visit my family at Christmas. We open presents on Christmas or on Christmas Day. Expressões. Special time expressions with at. Vamos lá, usando at night, at the moment, no momento, at the same time, na mesma hora, no mesmo momento, e a hora do almoço, at lunch time, at dinner time, também pode usar dinner time, tá? Então, quando tem o horário do almoço, hora do almoço, at lunch time. E para quem já acompanha o nosso canal, a gente tem o quê? English at lunchtime, às segundas-feiras. Então, você já sabia. O lunchtime, você já sabia. Porque a gente tem aí toda segunda-feira nossas aulas do English at lunchtime. A princípio, a gente, por falar nisso, a gente vai manter as aulas do English at lunchtime nas segundas-feiras, mas caso tenha alteração na agenda, ano que vem a gente muda o horário, mas eu aviso para vocês, porque ela já foi na terça, passou para segunda, e aí se a gente precisar mudar, eu passo para vocês. Ok? Porque como eu falo, né, essa teacher dá aula particular, e aí é o que eu ganho, né? Não vou mentir, né, gente? É o que eu ganho. Aqui, eu estou dando aula porque realmente eu quero que mais pessoas aprendam. E é como eu falo, a aula que eu dou para vocês, os meus alunos que fazem aula particular comigo, também recebem, porque esses vídeos vão para eles como bônus. Como bônus.
para estudo depois da aula, entendeu? Então você não tem diferença nenhuma, nenhuma, entendeu? Então por isso que vai mudando a agenda, porque é de lá que por enquanto vem money. E agora é hora de revisar. Vamos de preposição revisando. I go to the gym the morning. Morning, período de tempo. Então nós temos in the morning. In the morning, vamos revisar. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. We met, nós nos encontramos, met é o passado do verbo meet, 2019. 2019 é um ano. Se é o ano, in 2019. In 2019. The concert is Friday night. Nós temos night, mas nós temos Friday. Quem é que manda? O dia. On Friday night. On Friday night. Viu o que eu falei? Botou o dia que manda. On Friday night. I have breakfast at 7 a.m. Nem precisaria colocar a.m., porque a gente imagina que a pessoa vai tomar café da manhã quando fala 7 da manhã e não 7 da noite, né? Não precisaria. É aquilo que eu falo para vocês. Dependendo da hora e da situação que é, não precisaria. They travel December. December é mês. They travel in December. They travel in December. She usually studies on ou at. Inglês americano. On the weekend. Inglês britânico. At the weekend. Os dois estão corretos. On the weekend. At the weekend. Ok? E esse foi o nosso English Grammar de hoje. Deixa eu voltar aqui, ó, para a nossa primeira tela. Porque vocês sabem, né? Eu sempre termino mostrando o que a gente viu. Então, hoje, feriado. Feriado aqui no Rio. Não sei se aonde você está é feriado. Se for, descanse. Take a break. Por isso, essa teacher veio de 3 semanas trabalhando de manhã até de noite, sem intervalo. Né? E vocês viram que a live ia mudando o tempo todo de horário, até que a gente resolveu começar... começar a gravar as lives, né? Que aí isso não tornou mais lives, são as aulas. Mas, é como eu falei, até a primeira semana de dezembro. Depois a gente volta e eu vou estar aqui juntinho com vocês. Mas as terças-feiras, a princípio, continua ao vivo. Tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado. Se eu ajudei, se eu acrescentei, curta, comenta, compartilha e volta sempre. Volta sempre, que é um prazer ter você aqui comigo. E é o que eu falei, você tem a mesma aula que os alunos que fazem particular comigo. É a mesma aula. O que eu falo para eles, eu falo para vocês. E é isso. Eu sou assim. E vai ser sempre assim. Ok? Então eu vejo vocês semana que vem. See you next week. Bye, bye. See you guys. Bye, bye.